2018, as duas maiores cadeias de livrarias do país, Saraiva e Cultura, pediram recuperação judicial. Os problemas eram muitos: o crescimento da leitura digital, o avanço da Amazon e das lojas virtuais, a perda do hábito do leitor de ir ao ambiente físico e erros estratégicos importantes por parte das empresas. De lá para cá, o cenário só piorou e a pandemia de 2020 pode ter dado a pá de cal nas livrarias, que foram obrigadas a fechar subitamente seus pontos de venda. Dado todo esse contexto, será que as próximas gerações terão o prazer de passar horas em meio a pilhas de livros e folhear uma obra enquanto tomam um café? Existe espaço para a reestruturação das mais tradicionais livrarias ou o futuro é inteiramente digital? É o que veremos a partir de agora. Olá, seja bem-vindo a Muito Além da Estratégia. Se você é novo aqui no canal e quiser ser avisado toda vez que eu lançar um novo vídeo que pode impulsionar a sua carreira e o seu aprendizado sobre negócios, não deixa de ativar aqui o sininho. E utilize o espaço de comentários para dizer qual empresa ou setor eu devo analisar em seguida. Bom, o mercado de livros vem em declínio no Brasil e no mundo há um bom tempo, com as empresas reduzindo a quantidade de títulos, fechando lojas e demitindo funcionários. Por aqui, essa crise tomou um maior corpo em 2018, quando as duas maiores cadeias de lojas do segmento do país entraram com pedido de recuperação judicial. Podemos dizer que a crise não é exclusividade apenas dos livros, mas de toda a mídia tradicional e principalmente impressa. Em 2014, a revista Veja tinha 1,2 milhões de assinantes e atualmente tinha apenas 262 mil. A Exame foi de 162 mil para apenas 55 mil assinantes e deixou de ser quinzenal para ser mensal. A Época, por sua vez, caiu de 379 mil para 89 mil, sendo apenas 38 mil assinantes do impresso. E o resultado foi a suspensão da versão impressa semanal, tornando a revista uma seção dentro do jornal o Globo. Até mesmo revistas como a Harvard Business Review encerraram as suas operações no Brasil nos últimos tempos. Fundada em 1915, a Livraria Saraiva foi por muitos anos a maior livraria do país. Em 2015, após a venda de sua editora e sistemas de ensino, se tornou uma empresa de varejo puro. A Saraiva contou com 112 lojas, faturamento líquido de 1,8 bilhão de reais e EBITDA de 35 milhões. Em 2016, até surgiram rumores da compra da Cultura, que já não vinha tão bem das pernas. Mas os ventos mudaram, e pouco tempo depois, em 2019, o primeiro plano de recuperação judicial da Saraiva foi assinado, com um novo plano vindo em 2020. Para se ter ideia do tamanho do problema, o leilão de ativos marcado para maio de 2021 não atraiu interessados, levando a empresa a retomar a conversa com os credores. Por sua vez, a Livraria Cultura começou em 1947, como uma biblioteca circulante que alugava livros, passando depois a vendê-los. No auge, em meados dos anos 2000, chegou a ter 17 lojas, 1,5 mil funcionários, 5 milhões de clientes e 9 milhões de produtos. No entanto, ela vem em crise desde 2016, quando notícias já davam conta de atraso no pagamento de credores. O que se agravou ainda mais em 2017, quando assumiu as operações da FINAC, que estava encerrando as operações no Brasil, em troca de 130 milhões de reais. Como era de se esperar, herdou um negócio deficitário e, sem sucesso, fechou as 12 lojas da FINAC e a loja online. E em 2018, entrou com um pedido de recuperação judicial, seguindo ainda com risco de falência. A pandemia só agravou a situação da livraria, que obtinha parte importante do faturamento com eventos. Outra rede de livrarias bem conhecida de quem transitava pelos aeroportos do Brasil eram as livrarias La Selva, que chegou a ter mais de 80 lojas. A empresa entrou em recuperação judicial em 2013, com mais de 120 milhões de reais em dívidas, e teve a falência decretada em 2018. Aliás, vale ressaltar que essa também não é uma crise somente brasileira. O número das livrarias no mercado americano também vem diminuindo consideravelmente nos últimos anos, pressionados pelo avanço da Amazon e também da leitura mais digital. A Amazon, ou a venda online de livros, é de fato um dos responsáveis por mudar o panorama do setor no Brasil e no exterior. O mercado de livros sempre operou com baixas margens, onde a livraria obtinha o livro em consignação das editoras e revendia em seu ambiente físico, tendo que contar com o estoque e a logística entre os centros de distribuição. Isso dava aos competidores pouca margem de manobra na disponibilidade de títulos e também no oferecimento de descontos. A Amazon quebrou esse paradigma, já que, sendo totalmente online, conseguia ter menos custos de armazenagem e de loja, podendo remunerar melhor as editoras e oferecer um maior leque de títulos.
Ao contrário das principais livrarias físicas, por exemplo, a gigante americana compra os livros, ao invés de pegá-los em consignação. Isso torna o fluxo de caixa das editoras bem mais previsível. Além disso, já com poderio financeiro consolidado, a Amazon consegue oferecer descontos tão agressivos que nem mesmo as próprias editoras ousariam em ofertar. Por fim, vale ainda recordar que por meio de seu marketplace, a Amazon vende outros produtos, sendo a verdadeira loja de tudo, o que faz com que o editorial seja apenas uma parte do seu negócio. Assim, ela sente menos a diminuição do consumo de livros físicos, que atingiu em cheio as livrarias nos últimos anos. De fato, as pesquisas apontam uma menor venda a longo prazo dos livros físicos, uma vez que as informações passaram a estar mais disponíveis online e que as novas gerações já estão mais habituadas ao digital, tanto em livros como também em outros produtos, como o próprio streaming. Isso forçou as grandes livrarias a se movimentarem, mas olhando em perspectiva, talvez os caminhos tenham sido equivocados. Mergulhar no e-commerce foi até um passo que Saraiva e Cultura tomaram com relativa agilidade, mas o foco na venda de livros e a crescente concorrência de outros varejistas online, jamais adaptados ao processo de envio de mercadorias para a casa do cliente, cobrou o seu preço. Além disso, na parte física, eles optaram por promover nas lojas uma experiência de consumo. Foi a época da abertura das mega lojas, onde você poderia passar horas e horas folheando os livros, assistindo a espetáculos ou consumindo no restaurante. Mas, como dissemos anteriormente, o negócio de livros é um negócio de margens curtas, que não aceita grandes aventuras operacionais, e aos poucos essas empresas foram encarando prejuízos gigantescos. Apesar de podermos considerar uma perspectiva de queda no longo prazo, os dados revelam que a pandemia acelerou a venda de livros em 2020. Nos Estados Unidos, o crescimento foi de 8,2%. No Brasil, o segmento editorial cresceu em 2% seu faturamento e em 4% seu volume. Essa tendência se manteve no início de 2021, com um aumento de 19,3% no volume comparando com o mesmo período de 2020. Ou seja, não estamos vivendo necessariamente uma crise de leitores, mas uma mudança no setor. Enquanto grandes livrarias fecham, a Amazon pressiona editoras por mais descontos e busca ampliar a sua margem de lucro. Aparentemente, é aqui onde estão os leitores, ou pelo menos uma parte considerável deles. A Amazon se tornou responsável por 40% do faturamento do setor no Brasil, fatia nunca alcançada por nenhuma livraria nacional. Lojas exclusivamente virtuais, como a Submarino e a Magalu, cresceram exponencialmente, de 3% do faturamento das editoras em 2018 para 55% em 2020, enquanto as vendas físicas despencavam de 50% para apenas 25% no mesmo ano. Se a concorrência não parece tão possível assim para as antigas livrarias, a saída para sobreviver passa pela inovação e criatividade. As redes menores, como as livrarias Leitura e da Vila, por exemplo, vêm crescendo desde 2020, apostando em regiões mais esquecidas pelas grandes redes, com baixa ou nenhuma concorrência, e em lojas mais enxutas, com menor despesa operacional. Se o mercado de leitores continua crescendo, seja por prazer ou necessidade de aprendizado, alguém precisará fornecer os livros. Talvez esse material não seja necessariamente mais impresso no futuro, mas de alguma forma, escritores e leitores precisam ser conectados. Então, aparentemente o caminho para esse setor passa por tecnologia, inovação e mais criatividade. Durante a pandemia, os clubes de livro também ganharam espaço. Clubes já existentes cresceram até 124%, como o caso do Clubes Intrínsecos, da editora Intrínseca, e novos clubes surgiram, como o Clube Prazer de Ler e Armas da Crítica, que passaram de projetos para prioridades nas editoras, uma vez que esse modelo de negócio tem uma série de vantagens, como a fidelização do leitor e a garantia de previsibilidade na receita. Nesse caso, um livro pode ser lançado com a tiragem inicial já comprometida com algum desses clubes. Outra estratégia são os encontros e cursos virtuais, entre autores e leitores, promovidos pelas editoras. E claro, temos o mercado de usados, os sebos merecendo uma atenção à parte. Além da estante virtual, grande representante desse mercado, outro exemplo de sucesso é o clube de assinaturas Literatur, que trabalha com livros usados e cresceu 250% no primeiro semestre de 2020. As tecnologias mudaram drasticamente a forma como as pessoas buscam conhecimento e consomem livros. As principais redes de livraria do Brasil e do mundo foram afetadas por fatores que remontam a mudança de hábito de leitura para plataformas digitais, a ascensão de grandes players do e-commerce como a Amazon, estratégias equivocadas de expansão e experiência do consumo.
Ao contrário do que pode-se pensar, no entanto, os livros físicos ainda parecem longe de acabar. O caminho para o futuro parece passar por uma configuração de mercado assim disposta. Grandes players de e-commerce dominando a maior fatia do bolo, o crescimento do mercado de segunda mão, os usados, fortalecimento das redes de bairro de menor tamanho e maior personalização, e a ampliação dos clubes de leitura e dos serviços correlatos, como cursos e palestras complementares entre autores e leitores. E você? Acredita que a gente ainda vai ter livro físico no futuro? Deixe aqui seu comentário abaixo, indique uma outra empresa ou setor para analisarmos e vamos juntos até a próxima visão, muito além da estratégia.